tarde, Tom. Boa tarde a você que está nos assistindo. Já está no ar mais um Balanço Geral, aqui direto de Vitória da Conquista. O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado por moradores do bairro Bruno Bacelar nesta segunda-feira. O adolescente estaria desaparecido há 4 dias. O jovem foi decapitado e jogado em uma fazenda próximo ao povoado da Batalha. A motivação do crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Uma doença silenciosa e que atinge quase 12 milhões de brasileiros. Você vai entender como o diabetes funciona e como a prevenção pode evitar maiores consequências. Luciano é empresário, tem 44 anos e uma aparência saudável, mas aí vem a surpresa. Descobri a diabetes. Há apenas 2 semanas ele descobriu a doença. O histórico familiar pode ter influenciado no surgimento do diabetes. Eu tenho 2 irmãos que têm diabetes. Meu pai morreu, faleceu por causa da diabetes. Então, mesmo não, porque eu não gostava muito de doce, mas isso não quer dizer que eu não teria a diabetes comigo. Eu acho que o fator genético ela influencia muito no histórico dessa doença. Além do fator genético, o sedentarismo, a alimentação incorreta, o tabagismo e a obesidade também são considerados fatores de risco. O diabetes é uma doença silenciosa, atinge quase 12 milhões de brasileiros. Fazer os exames de rotina, você às vezes descobre um paciente com a glicemia de 100, 101, 102, isso já é um alerta. Essa glicemia não é normal. O normal é a glicemia até 99. De 100 a 125 já é o que a gente chama de pré-diabetes. E acima de 126 ou igual a 126 já é diabetes. Então, quando você pega um paciente com uma glicose de 100, você já conversa com ele, já explica. Muitas vezes a gente até pede outros exames para tentar investigar melhor. E hoje em dia já é recomendado pelos guidelines americanos e até pela Sociedade Brasileira de Diabetes já introduzir medicamento com a glicose a partir de 100. O diabetes também pode ser dividido em 3 tipos. O tipo 1, quando o sistema imunológico ataca as próprias células do organismo que produzem insulina. O tipo 2, considerado o mais comum entre os casos, é quando há resistência à insulina e a diminuição da produção do hormônio. Além do diabetes gestacional, que costuma ocorrer especificamente durante a gestação em pacientes com ganho de peso excessivo ou com histórico da doença na família. Luciano, que você conheceu no início da reportagem, tem o tipo 2. O mais importante, primeiro, sempre conversar sobre alimentação com esse paciente, está explicando que não é só o açúcar que aumenta a glicose. A gordura, muitas vezes, é até pior do que o açúcar. Então, não adianta a pessoa falar que está usando adoçante e comer alimentos gordurosos, comer feijão com carne, com linguiça, com calabresa. Então, acho que é importante conversar muito sobre alimentação, pedir a ele também para acessar fatores de piora de diabetes, como, por exemplo, o tabagismo. Dentro do possível, fazer alguma atividade física, nem que seja uma caminhada leve, 3 vezes por semana, andar 20, 30, 40 minutos, sabendo sempre que se esse paciente tiver uma idade mais avançada, tem que ter uma avaliação cardiológica prévia, para ele não estar correndo nenhum risco. E quanto às medicações, assim, hoje a gente tem muito mais opções para tratar o diabetes. O empresário já começou o tratamento, mas hábitos simples também podem fazer toda a diferença. Com a alimentação você vai conseguir controlar tudo. Então, você mudando seu estilo de vida, praticando esporte, isso vai estar completamente controlado. Então, é uma forma de você passar a ser uma pessoa mais saudável, mesmo descobrindo a doença, mas aí você, com o dia a dia, com a alimentação balanceada, com o esporte, você passa a ser uma pessoa mais saudável. Paradinha agora para um momento de reflexão com o pastor Marcelo Negrão. Muito bem, graças a Deus, eu gostaria de convidar todos os amigos, telespectadores, para esse momento, prece poderosa. Vamos unir a minha fé com a sua e eu tenho certeza que o milagre desse Deus maravilhoso vai acontecer. Vamos ao momento da oração. Pai querido e amado, nós elevamos a nossa oração até o teu trono de glória e pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha aplacar, meu Deus, a bênção do Senhor no coração dos teus filhos. Que o Senhor coloque, meu Senhor, a tua providência na vida dessas pessoas. Há criaturas agora desesperadas. Há pessoas agora, meu Pai, que estão perdidas, sem saber, meu Deus, que rumo tomar na vida. Mas que através desta oração, meu Pai, o enfermo seja curado. Esta pessoa que está aprisionada por esses pensamentos ruins, sejam livres agora.
e que a bênção do Senhor invada esse lar, meu Deus, que todas as famílias sejam abençoadas pelo teu poder. Eu entrego, meu Deus, e consagro a vida dessas pessoas nas tuas mãos e determino a bênção do Senhor na vida de todos. E você que crê, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, tenha fé que para tudo nessa vida, o Senhor Jesus, Ele é a solução. Nós aguardamos você aqui no Centro de Conquista, Francisco Santos, número 32, bem aqui no centro. Você é o nosso convidado todo especial. Todos os domingos nós estamos às 7, às 9h30, como também às 15 e às 18 horas, recebendo todos os amigos aqui de Vitória da Conquista e das regiões aqui próximas. Você é o nosso convidado todo especial. Deus te ilumine, um forte abraço. Camila, agora é com você. Deixa eu mandar um alô aqui para Angicléio Oliveira, que é da cidade de Potiraguá. Mas ele disse que está morando aqui em Vitória da Conquista. Inclusive, conheço Potiraguá, uma cidadezinha pequena, acolhedora também, muito legal. Ele disse que não perde um balanço. Obrigada pela sua audiência. E obrigada também a você que está nos assistindo, você que é do Sudoeste, do Sul e do Extremo Sul do Estado. Muito obrigada também pela sua audiência. E vocês podem participar aqui do nosso programa, tá? O telefone é o 77-3429-6203. 3429-6203. Você pode ligar, falar com a nossa produtora Hortência e dar a sua sugestão de conteúdo aqui para o nosso programa. Também pode mandar o seu alô, que a gente vai passar aqui no nosso horário do Balanço Geral. Eu quero também passar o e-mail, viu, gente? É o balancogeralconquista@recordcabralha.com.br e o nosso Facebook, que é o Record Conquista. Você pode curtir a nossa página. Estou sentindo falta de vocês, ó. Aquela interação, manda um recado, manda a sua sugestão, diz como é que está seu bairro, conta alguma história pra gente. A gente vai ficar muito feliz em passar aqui no nosso Balanço Geral. A gente vai para o intervalo, não sai daí um instante só. O Balanço Geral já está de volta, a gente tem entrevista aqui no estúdio. Nosso convidado de hoje é novo na cidade, inclusive, e novo também no Secretariado de Comunicação aqui do nosso município, Ernesto Marques. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Balanço Geral, falando para todos os amigos aqui de Vitória da Conquista, do Sul e do Extremo Sul, inclusive do Planeta Cacau, que é um lugar onde eu tenho um carinho enorme, hein? Essa nação papajaca, como a gente chama, né? Itabuna, olha, tá uma cidade de muito carinho por Itabuna e Ilhéus, principalmente. Olha que bom, bom saber então. Vamos começar aqui falando, você está chegando agora, tem pouco mais de um mês na cidade, mas já dá para a gente fazer um geral aí da situação do nosso município, né? Primeiro eu quero começar falando de coisa boa, que é o nosso aniversário que está chegando, dia 9 de novembro, Conquista está fazendo 175 anos. O que a gente tem aí de novidade na programação? É uma data linda, né? 175 anos, uma cidade que tem muita história e além de um passado muito vigoroso, com uma boa participação nos grandes momentos da história da Bahia, mas principalmente o presente, que a gente tem uma cidade tão pujante, com a economia tão forte, né? Uma cidade com características urbanas que a distinguem da maior parte das cidades baianas e nordestinas. Então, acho que o conquistense tem razão demais para ter o orgulho todo que tem da sua cidade. Aí fora o pessoal diz, seu conquistense se acha, né? Eu disse, não, eu costumo brincar, o conquistense tem certeza, ele não se acha não. Porque sabe a cidade que tem e sabe que tem muito orgulho por essa cidade que foi construída não só pelo esforço coletivo das pessoas, dos trabalhadores, dos empresários e de um projeto político muito sério, muito consistente, que tem oferecido boas respostas para as demandas da cidade e o resultado está aí. É essa cidade que cresce mais do que a média, que apresenta uma qualidade de vida muito superior e que faz com que muita gente que vem aqui para passar um tempo termina ficando e não quer mais ir embora, né? Quem sabe esse é mais um que veio para ficar. Vamos ver. Com certeza. Agora, em relação, voltando a falar do aniversário, a gente vai ter alguma comemoração específica, questão cultural ou para o público mesmo que está assistindo? Sim, com certeza. Nós vamos ter o ritual de todos os anos, né, que acontece sempre com o hasteamento das bandeiras, aquela parte mais solene, mais formal, mas vamos ter também um tempero cultural, porque essa também é uma marca da cidade, né, com a apresentação da Orquestra Conquista Sinfônica. Agora, vamos ter uma programação que vai ao longo de todo o mês de novembro, inclusive com muitas entregas, com inaugurações, que a Prefeitura já está finalizando agora só os últimos retoques, por exemplo, da Praça Celso, que é um equipamento importante para a comunidade, que está sendo entregue para uso e para cuidado da própria comunidade, com a quadra, com a biblioteca,
com um bom auditório para reuniões, para eventos. Vai ser um equipamento muito importante para a utilização pela comunidade, além de escolas que estão sendo reformadas e inauguradas, barragens que já foram entregues na semana passada. Eu espero que já tenha, depois dessa chuva, já pegou uma aguinha lá na barragem do Algodão. A internet banda larga com fibra ótica que está chegando aí para a zona rural, atendendo as escolas e os postos de saúde, mas em algumas comunidades como Xavier, por exemplo, que foi uma coisa bonita, que foi a organização da própria comunidade que se cotizou, montou uma antena, construiu uma antena, botou lá uma antena para espalhar o sinal de internet em banda larga para toda a comunidade, por uso gratuito. Então tem coisas aqui em Conquista que a gente só vê por aqui, e essas coisas estão sendo reforçadas com algumas inaugurações, algumas entregas que a Prefeitura vai fazer ao longo de todo o mês de novembro. Inclusive, o orçamento participativo ele teve que ser um pouco adiado do Congresso, né, que já é a fase final do processo. A ideia era, assim, o orçamento participativo de Vitória da Conquista é um processo vitorioso e mais do que consolidado. Vai ser o 11º Congresso do Orçamento Participativo e nós remanejamos a data para o dia 7 de novembro, porque talvez seja uma das boas explicações de por que Vitória da Conquista alcançou esse nível de desenvolvimento que alcançou. Não é apenas uma gestão que tem uma cartola mágica e dela tira boas soluções. A principal explicação para a Vitória da Conquista ser o que é hoje é o que está expresso como slogan dessa administração, que é um governo participativo. É um governo que ouve a população de qualquer estrato social, que ouve o empresariado, que ouve o meio político, e que, a partir desse grande e permanente processo de ausculta da população, consegue enxergar, compreender os limites da gestão, mas enxergar as prioridades e trabalhar a partir dessa definição. A gente, inclusive, falou sobre o orçamento participativo há poucos dias, mas como forma de informação. Às vezes o pessoal está de casa e não sabe como pode participar, né? E a gente percebe que tem moradores que estão em bairros há 20, 30 anos e tem uma sabedoria que realmente pode ajudar. E isso vem a somar mesmo com o trabalho da Prefeitura. Com certeza, porque a gente pode dizer que tem uma geração de conquistenses que já nasceu sob essa forma de governar, que não conheceu como é que eram as coisas antes. Eu tenho visto sempre o prefeito Guilherme Menezes perguntar assim, onde estão os flagelados da seca? Porque no começo da década de 90, a gente viu aqui em Vitória da Conquista, quem já está na faixa dos 35 anos, viu como é que era isso aqui antes. A chegada de hordas de pessoas famélicas mesmo, morrendo de fome, quando no máximo que se ofereceram a distribuição de alimentos, né, e de uma forma que era muito degradante. Você vê pessoas que são trabalhadores, gente que não estava querendo nenhum tipo de esmola, a gente estava querendo trabalho, oportunidade de trabalhar no campo, e hoje a gente vê que as pessoas aqui em Vitória da Conquista, na zona rural, apesar de a gente já estar num período de seca, são 4 anos de uma seca das mais longas e implacáveis das últimas décadas, e no entanto a cidade está produzindo, nós temos já 3.500 cisternas prontas. Isso significa libertação para as pessoas da zona rural, que não vão mais ser submetidas ao jugo de quem tinha o controle dos carros-pipa. Temos mais 1.700 cisternas em construção. Temos uma cidade que, apesar da seca, está com o seu principal reservatório com 90% da sua capacidade. Então, a população de Vitória da Conquista, embora deva sempre continuar usando a água com muita responsabilidade, mas pode ter a tranquilidade de que o racionamento não nos assombra. Tem novas obras de infraestrutura hídrica em andamento, já projetando o crescimento dessa cidade, que consome mais cimento do que Ilhéus e Itabuna juntos. Me disseram até que é mais do que Ilhéus, Itabuna e Feira de Santana, e talvez seja um pouco de exagero, mas é esse crescimento vigoroso que não veio por acaso, não é uma obra, né, que caiu do céu, é resultado de muito trabalho de quem está na gestão pública, mas principalmente dos trabalhadores, do povo trabalhador de Vitória da Conquista, dos empreendedores de Vitória da Conquista. E esse encontro feliz de uma gestão que é aberta à participação, que ouve, que governa ouvindo, né, com um povo que é trabalhador e quer mais, e de um empreendedor que é ousado e que pensa alto, pensa grande, que pensa um grande shopping, que pensa grandes empreendimentos como o polo de logística. O aeroporto é resultado exatamente desse grande esforço
que a comunidade Vitória da Conquista fez. Então, acho que no marco desses 175 anos, a gente tem razões de sobra para ter muita fé, muita esperança e muito otimismo de que essa cidade vai ficar cada vez melhor. A gente já está finalizando, já está no nosso tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal de casa tem essa dúvida. A gente falou sobre orçamento participativo, algumas obras, e uma das principais demandas é a pavimentação, em bairros como Vila América, como Convêima 1. Como é que fica essa situação agora e como é que está essa programação? Porque vai acabar chegando em algumas ruas primeiro do que outras, né? Não tem jeito, não dá para você fazer a pavimentação toda de uma vez só por toda a cidade, até porque além das prioridades são definidas no orçamento participativo, e a gente sabe que tem algumas coisas que já foram aprovadas e ainda estão aguardando as obras, mas aqui Conquista, no ranking do saneamento, é uma cidade que está à frente de muitas outras cidades médias e grandes aqui do Nordeste, né? Principalmente porque age com o máximo rigor. Não há enganação sobre a comunidade. Nós não vamos passar o asfalto para agradar quem está pedindo asfalto, para depois ter que arrebentar o asfalto para lançar a drenagem. Preparar primeiro. Então, o que está definido em lei federal é que primeiro tem que se fazer o serviço de drenagem, de água pluvial, esgoto, o saneamento básico, com tudo que ele compreende, para depois se lançar o pavimento de boa qualidade. Para a gente não ficar gastando dinheiro público duas vezes. Gasta uma vez para revestir, depois gasta para arrebentar, para fazer o serviço que devia ter sido feito antes, para depois gastar para cobrir de novo. Isso Vitória da Conquista não assistiu, infelizmente outras cidades, como a própria Salvador, já sofreu muito com isso. E aqui isso não vai acontecer. Pode ser que uma obra demore mais um pouquinho, mas a população pode estar certa de que ela virá e virá com a qualidade que o conquistense está acostumado e não abre mão. Tá, então, obrigada pela sua participação, pelas informações aqui ao nosso público. E o nosso Balanço Geral fica por aqui. Amanhã tem mais ao meio-dia em ponto com Tom Ribeiro e 1h40 aqui direto de Vitória da Conquista. Eu espero você, hein? Até lá. Na hora do almoço, põe no